Boa tarde a todos, queridos amigos, né? A nossa família Casa do Caminho Santana. Sejam todos muito bem-vindos, recebidos não só aqui entre nós, como pela espiritualidade também, que já antecipadamente já sabe que estaríamos aqui e já nos auxiliam a nossa chegada, a nossa estada aqui, né? Como quando nós nos damos conta de todo esse carinho que nós recebemos do alto, nós nos emocionamos até. E nós nos damos conta de uma parte desse carinho, porque ele é imenso que esses amigos têm por nós, né? Então, nós vamos aproveitando esses momentos, né, de paz, de tranquilidade, quando nós adentramos uma casa espírita, que é um momento de reflexão, de estudo, né? O momento em que ouvimos as lições de Jesus, do seu Evangelho. Isso nos abastece espiritualmente, né? Nos dá esse ânimo, essa vontade de nos melhorar a cada dia. Então, aproveitando esse ambiente preparado com tanto carinho, vamos procurando cerrar suavemente os nossos olhos. E cada um de nós nos colocar diante de Jesus. Jesus nos diz: deixai vir a mim as criancinhas. E nós, como crianças espirituais, nos colocamos diante desse mestre de amor. Então, Jesus querido, é para você, como crianças, aprendendo as suas lições de mestre, é que nós nos dirigimos. Abençoa, Jesus querido, o nosso caminho, os nossos passos. Abençoa aqueles que dividem a encarnação conosco, que nós sabemos que não é por acaso, Jesus querido. Abençoe os nossos propósitos de tolerância, de compreensão, de amor, na medida que nós conseguimos. Abençoa, Jesus, aqueles que caminham ao nosso lado, ao nosso redor, que nós possamos, de alguma forma, auxiliá-los, nos auxiliando também. Abençoa, Jesus, a família terrena que nos foi confiada pelo Pai. Abençoa, Jesus, a nossa vida, o nosso planeta. Abençoa esta tarde, Jesus, que estamos aqui em Teu nome. Nós, Teus filhos, como crianças espirituais, pedimos a Tua bênção de paz, de amor, de equilíbrio e de saúde física, mental e espiritual. E como você bem nos ensinou, nós vamos agradecendo também esses amigos que trabalham em Teu nome e agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, pela vida que nos oferece, a cada dia se renovando. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, e hoje a Renata vai falar a página do Evangelho da Tarde, né? As crianças do século XXI. Muito atual o tema, né? Seja feliz, Renata. Boa tarde a todos, gente. Muito bom poder estar aqui de novo, né? O tema da tarde, crianças do século XXI, né? Traz para a gente um aprendizado e, como a Leda bem disse no início, né, na prece, nós todos somos crianças, né, ainda em estágio de aprendizagem, né? Só que assim, as crianças que nos são confiadas, né, aqui no planeta Terra, hoje elas têm chegado de uma maneira um pouquinho diferente, né? Essas crianças têm uma capacidade de lidar com determinadas coisas que nós, quando crianças, né, na nossa idade cronológica, quando crianças, às vezes não tínhamos, né? Então, eles são muito mais habilidosos, eles têm uma facilidade em lidar com a tecnologia, diante a computadores, máquinas, né, eletrônicas sofisticadas, celulares, eles dão um banho em muitos adultos. Então, isso nos faz crer que são espíritos que já estão num estágio um pouquinho diferenciado, né? Eles têm uma função, né, diferenciada da nossa. Só que essa leva que aí está, ela precisa de algo que é um pouco difícil da gente conseguir atribuir para eles todos, que é o limite, né? Então, muitas vezes a inteligência,
a capacidade, a sagacidade, até acaba intimidando os pais, ou aqueles que estão, né, no lugar de pais, de tutores, enfim, porque eles podem considerar, né, essas crianças, esses pequeninos, como verdadeiros gênios. Então se intimidam perante a eles e deixam de lado aquela parte que é justamente a gente impor o limite, impor as regras. E isso é necessário para o crescimento deles, não só moral, né, mas o crescimento espiritual, o crescimento como pessoa, como ser humano. Porque a nossa evolução, ela depende de todos os nossos estágios, né? Então não adianta a gente querer pular fase, porque isso não vai dar muito certo, não. Os pequenos gênios, né, eles fazem birra, eles esperneiam, fazem greve, né, para conseguir aquilo que eles desejam. E eles precisam de um basta, precisam de alguém que fale, ó, chega, né, aqui quem manda sou eu, ou você precisa obedecer essas regras. A hierarquia, ela é bem-vinda e cabe em todos os lugares, né, gente? Então, assim, nós sabemos que muitas vezes quem ocupa um posto acima do nosso não está tão preparado como a gente, né? E às vezes até nos dói um pouquinho. Mas, voltando para falar um pouco a respeito de criança, por mais difícil que seja um adulto, né, por menos preparado que ele se sinta, ele hierarquicamente, ele está à frente daquela criança porque ele precisa comandar, né? A casa, ela precisa ser comandada pelo adulto. As regras precisam ser impostas pelo adulto e não pela criança. E aí o texto me faz lembrar, né, dos ensinamentos do Dr. Isamitiba, que esse ano nos deixou, voltou para a pátria espiritual, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma palestra dele e que foi um aprendizado muito grande, gente. Como educadora, né, foi uma coisa maravilhosa. Então, uma das coisas que ele falava a respeito do limite, ele dizia assim, que as crianças hoje, né, elas estão se tornando verdadeiros tiranos, porque os adultos, os pais, os responsáveis, não conseguem impor esse limite. O falar o não é muito doído, porque a nossa geração, né, um pouquinho até mais velha do que a minha, é uma geração que foi muito oprimida. Então, aquela geração que não podia nada, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, tem que casar, os casamentos eram meio que, né, acertados e tinha que ter conhecimento da família, aquela coisa toda. Aí, quando nós buscamos essa liberdade, a coisa começou a fugir um pouquinho do controle. Porque a partir do momento que essa geração tornou-se pai e mãe, eles falaram, não, com os meus filhos eu não vou fazer assim, eu vou agir de outra maneira. Então, a liberdade foi confundida com libertinagem. E aí nós temos um outro tipo de geração, né, que culminou em serem esses espíritos mais, né, disponíveis, vamos dizer assim, para essa área tecnológica, enfim. Chegaram aqui esperando receber o limite e não tinha ninguém para dar esse limite. Aí a coisa complicou, né, gente? Aí tá muito difícil. Então, assim, você recebe, eu vejo, eu gosto sempre, assim, de elucidar a questão da minha função, né, de educadora, porque na escola a gente vivencia tudo aquilo que, às vezes, em casa não aparece, né? Porque, muitas vezes, os filhos, eles são dóceis em casa, eles são pessoas tranquilas, calmas, e na escola eles vão revelar um outro lado da personalidade, né? Uma outra forma de agir e de pensar. Primeiro que essas crianças vão para a escola muito cedo, né, gente? 4 meses de vida, você ser colocado numa creche, numa escolinha, é muito doído, né? É complicado. Feliz daquele que pode contar com uma avó, né, uma bisavó, uma tia, alguém da família que vá conseguir cuidar dessa criança com outro cuidado, né? Com uma outra visão, com uma outra forma. Não tem tanto contato com muitas crianças assim. Então, tudo isso faz uma certa diferença. Quando não é possível, então a gente tem que arriscar, né, contar com a sorte e levar a coisa do jeito que precisa ser levada. Só que assim, não dá pra gente querer suprir a nossa falta, né, a nossa que eu digo como pai, como mãe, querendo comprar a criança. A criança não se compra, gente. Amor, carinho não se vende, não existe isso, né, não é moeda de troca. Então nós precisamos explicar que é necessário ficar aquelas horas longe do pai, longe da mãe, mas que enquanto a gente estiver junto, a qualidade do amor vai ser ótima. Então, assim, não adianta a quantidade, não é questão da quantidade, é da qualidade. Você pode passar 2 horas, meia hora com um filho seu, com uma criança que você está ali como tutor,
do que ficar um dia todo, mas só brigando, só dando mau exemplo. Então não adianta nada. O que importa é a questão da qualidade. Essas crianças, né, esses pequenos, eles precisam então do limite, precisam da disciplina, né, para ter esse limite, mas precisam também de experiências afetivas, de brincadeiras com outras crianças. Quantos problemas que crianças que não convivem com outros pequeninos começam a apresentar, né? Então, criança pequenininha que não convive com criança, primeiro que começa a falar tarde demais, porque o adulto adivinha tudo que ela quer, tá? Isso eu passei como experiência própria. Tudo que o filho queria... Ah, você quer água? Você quer comida? Você não deixava a criança falar, você fala por ela. Como assim? Tá tudo errado, gente, calma. O que você quer? E aponta, não, mas fala pra mim, o que você quer? Você tem que instigar, né? Você precisa estimular, enfim. Aí meu filho precisou ir pra escola com 1 ano e pouquinho pra aprender a falar. Aí depois eu queria tirar, porque eu falei, meu Deus, para de falar um pouquinho, filho, um pouquinho só. Em 1 semana destampou a falar que não parava nunca mais, enfim. Mas é a experiência com a criança, entendeu? A gente precisa... É que filho não vem com manual de instrução, né, gente? É muito complicado, é um brinquedo que não vem com manual. Então, assim, nós vamos aprendendo através de erros e acertos. Mas graças a Deus que nós temos hoje, né, com o advento aí da internet, um monte de coisas para nos auxiliar. Então é muito mais fácil. Essas angústias que as mães de primeira viagem sentem, hoje elas são supridas de uma forma diferenciada, porque tem muita literatura, tem muito depoimento, tem muita experiência que faz com que isso fique um pouquinho mais fácil, né? Esses pequenos, eles necessitam, né, dos conflitos até com os amigos, com as pessoas mais velhas, enfim, para aprenderem a se relacionar com pessoas e com coisas. Então, aí, nesse cenário, a escola é muito boa, porque a escola ensina regra, a escola ensina horário, a escola ensina a fazer fila, a escola ensina a dividir, né? Mas também na escola eles vão aprender as coisas que não são do nosso agrado, porque vão conviver com pessoas de todos os níveis culturais e sociais, então é muito complicado. O mundo necessita de homens capazes de amar, de respeitar o semelhante, de reconhecer as diferenças, gente. De pensar muito, mas muito mesmo antes de agir por impulso, né, de querer prejudicar os outros. Quantos gênios que nós temos por aí que não têm moral, que são frios, que são calculistas. A gente não precisa nem dizer que são gênios, né? Quantas pessoas que conseguem burlar sistemas de segurança para clonar cartão, né? Para invadir sistema de conta de banco. Quer dizer, por que não usou essa inteligência para uma outra coisa? Para ajudar a humanidade, para descobrir a cura de determinadas doenças, sabe esse tipo de coisa? Então vamos tentar mostrar um mundo um pouco diferente para essas crianças que aí vêm vindo e para que elas entendam que a colaboração delas é muito grande, gente. Eu sinto uma aflição muito grande, eu vejo assim uma sala, né, com alunos meus, tem 35, 37 alunos. Ali dentro, de 37, 35 são alunos e 2 são estudantes. Só 2. Então, é uma desproporção, gente, muito grande, muito grande. Você olha que atrás daquele aluno, né, daquele ser, tem alguém na retaguarda, alguém está trabalhando, ganhando um dinheiro, né, fazendo um sacrifício danado para manter aquela escola que é particular, né, manter aquela mensalidade. E ninguém está valorizando. Eu vou aprender para quê? Isso é chato. Então, assim, passou do momento da educação, né, do nosso país e do mundo de uma forma geral, de acompanhar a evolução que aconteceu com essa geração. Porque a escola não está preparada para isso, gente. Não está. Então, quem é que é capaz de assim, concorrer? Eu uso até esse termo com eles. Eu falo, a concorrência é desleal demais. Eles, com um toque do dedo no celular, eles têm o mundo nas mãos, gente. Eles vão me prestar atenção no quadro de giz, mas nunca. Nunca. Uma aula de GLS, que eu falo que é giz, lousa e saliva, não vão prestar atenção. Não vão, de jeito nenhum, gente, não presta. Então, assim, são poucos que de repente despertam, isso aí tá errado, professora. E eu dou aula de língua portuguesa. Então, como é difícil a língua portuguesa, eu falo porque, assim, é uma língua que nós falamos de um jeito, mas temos que escrever de outro, gente. Quem inventou isso, entendeu? Então, de onde surgiu essa história de que eu falo de uma maneira e tenho que escrever de outra? Aí complica a história, né? Em lugar nenhum do mundo é assim, só aqui.
que tem duas formas de escrever e tal. E aí criamos, além, não contentes, né? Nós criamos os nossos dialetos, aí nós temos dicionário de gíria. Gente, aí vai, tá? Agora, então, com a internet, as abreviações, né? A história das mensagens, palavras inventadas, enfim, é muito penoso. Essas crianças, elas precisam, gente, em primeira instância, perceber que elas são amadas. Então, essa busca do que é afetivo faz muita diferença. Cuidado com aquelas falas, né, que o adulto sempre tem. Não, agora eu não posso te atender, não. Estou vendo Jornal Nacional, bem. Peraí, só um pouquinho. Não, o capítulo da minha novela não posso perder, depois a gente conversa. Então, gente, a criança, ela quer atenção. Então, seja no momento que for e esteja fazendo o que você estiver fazendo, eu acho legal você parar de fazer e dar atenção. Porque senão, num outro momento, ela não vai te procurar. Num momento mais grave, numa coisa mais séria, ela vai se calar e vai falar, não, a minha mãe está vendo televisão, está vendo novela, está fazendo a comida, não vai poder me atender. Então, isso é muito preocupante, tá? E se vocês fizerem aí uma análise, vocês já ouviram isso dos pais algum dia, que eles estavam fazendo qualquer outra atividade, algo que a gente quisesse contar, e eles estavam fazendo alguma outra coisa, e isso está marcado aí, está enraizado, porque eu tenho em mim, vocês vão ter em vocês também. Então, assim, não que isso seja falta de amor e tal, mas naquele momento a criança falou, nossa, eu não sou importante, né? É um assunto que eu queria mostrar tanto o meu desenho, né? Mas não adiantou. Enfim, essa atenção ela é necessária. Ensinar-lhes experiências diárias, né? E os benefícios do afeto verdadeiro, demonstrando carinho, gente, mas é aquele carinho de troca mesmo. Então, é o afeto de troca, de abraço, de beijo, precisa ser importante. Eu me lembro uma vez, eu não vou conseguir lembrar o autor agora, porque eu sou péssima para guardar os nomes, mas assim, o pai saía, né, de manhã, a história é mais ou menos essa. Ele saía de manhã muito cedo para trabalhar, o filho ainda estava dormindo. Quando ele retornava, o filho já estava dormindo, porque tinha passado o dia inteiro, o menino já estava dormindo. Então ele fez um combinado com ele no final de semana, falou, o negócio é o seguinte, todas as vezes que eu vou embora para o trabalho, eu vou lá, te dou um beijo, mas você ainda está dormindo. E quando eu chego, eu também faço isso. Então, nós vamos fazer os nós no lençol. Então, eu vou dar um nó no lençol, quando eu te beijar, você pega e desfaz o nó para me dizer que você soube que eu te beijei. À noite eu chego, dou o nozinho de novo, de manhã você solta o nó. Então, foi assim que eles começaram a se comunicar e a saber que aquela troca existia, né? Até um dia esse horário de trabalho mudar e eles conseguirem, o menino, sei lá, acordar mais cedo, dormir mais tarde, enfim. Nós precisamos, cada um, né, criar as suas artimanhas, né, os seus artifícios, para poder ter alguns momentos junto com os filhos, né? Não dá pra gente ignorar e deixar para lá. E uma outra coisa que eu preciso falar a respeito dessa nova, né, geração também, que lida, gente, com a questão das famílias que são formadas de forma diferente. Então, nós temos os pais que se separam, aí eles constituem um outro casamento, se relacionam de novo, têm outros filhos, então, são os meus, os seus e os nossos, né? E muitas vezes a criança não consegue lidar com essa situação com a facilidade que nós, adultos, achamos que ela lida. Às vezes é o contrário, ela lida com uma facilidade tremenda, acha até legal. Não, eu tenho um quarto na casa da minha mãe, um quarto na casa do meu pai, é o meu padrasto, a minha madrasta, tá tudo certo. Então, nós precisamos ficar sempre alertas, atentos, porque a criança, ela mostra pra gente o que não está bom, o que está errado. E pegando esse gancho ainda, com uma coisa um pouco mais, assim, preocupante, as crianças que são abusadas, que são molestadas, que estão sofrendo algum tipo de repressão, né, ou violência, o que quer que seja, elas demonstram pra gente através do olhar. Porque, gente, o adulto intimida, tá? O adulto vai intimidar. A criança não vai ter coragem de contar, então ela vai contar através do olhar. Ou através de um desenho. Se a criança era uma criança alegre, entristeceu, você pode apertar, pode levar num profissional, porque alguma coisa está errada ali. Tá? Então, a gente não pode fingir que as coisas não estão acontecendo. Tapar o sol com a peneira não dá. Cadê seu filho? Ah, tá lá na casa do amiguinho. Mas você conhece o pai e a mãe do amiguinho? Não, não conheço. Como não? É seu filho, como é que você vai entregar na casa de quem você não conhece? Espera um pouquinho. Né? Os condomínios estão aí, cheios de brinquedos, de áreas de lazer, enfim, ótimo, beleza, mas você tem que vigiar.
né? Para quem que foi concedida a vigilância? Né? Essa criança foi colocada em forma de cuidados nas mãos de quem? Na sua, né? Então vamos fazer o papel. Porque não dá, gente, criança é criança. Tem 1 mês e pouco que aquele menininho, né, com, sei lá, 4, 5 aninhos, que ele caiu do 21º andar. A mãe saiu, ele estava dormindo. Mas ela foi rapidinho até o metrô. O menino pôs a mochilinha nas costas e pulou. Entendeu? Ele queria sair. Então, é uma coisa muito complicada. A gente não pode descuidar de criança, né? Nesse momento, assim, de transmissão de afeto, de carinho, que nós vamos plantar ali a sementinha, né? Para formar um homem de bem, né? Um cidadão de bem. Quando a gente fala homem ou mulher, mas um cidadão de bem, uma pessoa boa, uma pessoa que se espelha nas experiências dos mais velhos, né? Dos pais, que não vão mentir, que não vão enganar, que não vão fazer coisas erradas, porque elas têm como experiência aquela coisa sólida, né, gente? O alicerce para uma casa, para uma construção, não é a base mais importante? Então, para a infância, o alicerce é a parte mais importante, porque eles mudam. Eu fiz essa mesma palestra na quinta-feira, e aí um trabalhador da casa, ele ainda comentou, falou assim, nossa, mas é tão difícil, meu filho já tem 13 anos, e as coisas mudam muito. Aí eu falei, não fica preocupado não, porque depois passa, né? E eles mudam mesmo. Então, assim, tem fases. Por que a infância, né, tem determinados momentos que a criança tem mais rebeldia, depois ela já vai ficando mais tranquila, mais calma, aí entra na fase da adolescência, aí já é aborrecência, né? Aí já começa a ficar mais chatinho, é muito difícil ser pai e mãe de adolescente, porque eles são revolucionários, eles querem mudar o mundo, eles acham que tudo que eles fazem tá certo. Gente, tem que ter paciência e muito amor, porque passa, tá? É uma fase que passa com a graça de Deus, não fica. Mesmo hoje a gente intitulando na base da brincadeira, né, que tem a adultescência, porque os filhos mais velhos não querem ir embora da casa dos pais, né? Então tem filhos de 40 anos, 35, né? Que estão morando na casa dos pais. Mas que coisa mais gostosa que morar na casa do pai, da mãe? Se eu tivesse essa oportunidade de novo, nossa, eu ia estar lá até agora, né? Às vezes você quer construir a sua vida, né? Eu preciso casar, ter minha casa. A gente acha que tudo vai ser diferente, né? Você quer aquela liberdade, aquela independência. Mas, gente, não tem lugar melhor, não, do que casa de pai e mãe, né? Enfim. E eu falei que eu quero fazer um combinado na outra encarnação. Eu quero um pai e uma mãe só pra mim, né? Se eu conseguir, eu venho contar pra vocês depois, tá bom? Mas, enfim, não quero dividir com ninguém. Aí, gente, o tirano, né, que é genioso, que acha que o mundo só vai girar ao redor do umbigo dele, né? Acha que todo mundo tem que fazer todas as suas vontades. Então, cresce aquela criança que vai se tornar um adulto, que ninguém vai conseguir conviver com ela. Né? Então, é aquela criança que faz birra, é aquela criança manhosa, é aquela criança que ninguém quer perto. Aí tem uma festa, fulano vai, então não vou. Né? Então, não. E por que a criança ficou assim? Ela nasceu daquele jeito? Não, ela não foi corrigida. Né? Uma correção boba, muitas vezes, faz com que ela mude de atitude. Ainda naquela palestra que eu estava dizendo para vocês do Dr. Isamitiba, ele falava a respeito da birra, né? Falando dos tiranos. Ele falou, gente, a criança quer espetáculo, ela precisa de plateia. A plateia mais importante para ela é para quem ela está fazendo a birra, que é para o pai, para a mãe, avô, enfim. Você pode estar no meio do shopping, numa praça, na rua, em qualquer lugar, no supermercado, em qualquer lugar. Começou a fazer birra? Você sai de perto e deixa lá e vai embora, vai andando, mas anda mesmo. Gente, mas não dá 2 segundos, a criança vai olhar, cadê você? Né? Vai levantar, parar de chorar, se estiver chorando mesmo, que tem uns que chegam a chorar de verdade. Para de chorar, enxuga até as lágrimas, ele fazia assim, enxuga as lágrimas e vai correndo atrás do pai e da mãe, às vezes pede até desculpa, tá? Em casos mais severos, que aí a birra já está muito enraizada, você não conseguiu corrigir a tempo, então aí ele explicou que neurologicamente, o cérebro da criança, se ele der uma chacoalhadinha assim, as coisas entram no lugar ali dentro, então ela vai ter que pensar o que ela estava fazendo. Ele falou, então, não tinha a lei da palmada ainda, viu, gente? Então ele falou, tá no shopping, entra lá no reservado, vai ao banheiro, né? Chega, abaixa na frente dos olhos, assim, os seus olhos na linha dos olhos da criança e chacoalhe uma vez só. Para. Ou se não, chega e pronto. Não é para bater, não é para agredir, nada disso. Esse movimento de balançar a cabeça faz com que as coisas no cérebro
voltem a se encaixar no lugar correto, e ela fale assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa errada. Então, a gente que não estuda isso, né, às vezes não para pensar a lógica que tem. Mas ele deixou bem claro que isso funcionaria muito bem. E uma outra coisa que ele colocou é a questão do castigo. Não adianta, gente, para a criança, e principalmente com faixas etárias diferenciadas, a gente atribuir castigos muito longos. O tempo da criança não é o mesmo do nosso. O discernimento não é o mesmo do nosso. Então, assim, é preciso pesquisa, é preciso saber, é preciso procurar, porque, olha, tem 2, 3 aninhos, você vai ficar de castigo aqui 2 minutos sentado. Né? Então, os programas, os super nanis da vida aí, né, as babás lá dos Estados Unidos, elas explicam muito isso. Então, é o cantinho da disciplina, é o cantinho do castigo, tá? Mas a coisa é rápida. Então, não adianta falar, você tirou nota baixa na escola? Você aprontou na escola? 1 mês sem videogame. Gente, 1 mês para criança é uma eternidade. Ela vai continuar aprontando, vai jogar videogame na casa do coleguinha. Então, isso não funciona. E mesmo com os mais velhos, que eu vejo as experiências, né, nas minhas mãos lá na escola, tirou o celular. Professora, não sei mais o que eu faço, hein? Já tirei tudo desse menino. Tirei celular, não vai para casa de ninguém, não tem televisão, não tem isso. Tá, e você acha que assim ele vai resolver? Vai estudar. Perdi tudo, agora eu vou estudar. Vai nada. Lógico que não, vai entrar no quarto e dormir, gente. Não dá para ser assim. Então, nós temos que usar a inteligência que nós temos para trazer essas crianças, esses adolescentes, para o lado certo, para o lado correto. E uma coisa que os próprios alunos reclamam muito é que os pais não valorizam as notas boas que eles tiram, as coisas boas que eles fazem. Porque para eles não é fácil. É penoso. Se a gente voltar na nossa época de escola, era de um jeito. Hoje está muito pior, gente. Um adolescente de 14, 15 anos, eles têm 12 matérias na escola. 12. E 12 matérias que cada professor acha que ela é a mais importante do planeta. Então, ele vai dar trabalho, tarefa, prova, um monte de coisa para fazer, e o menino vai viver quando? Não dá para viver, dá? Não. Quem vai levar a sério não vive, porque não consegue. Mesmo que você programe o seu dia, gente, são 12 matérias, pelo amor de Deus, é muita coisa. Então, assim, nós precisamos valorizar aquilo que foi feito de bom. Então, tirou, sei lá, 7 em matemática, não é para chegar e falar assim, não fez mais, que é sua obrigação. Gente, 7 em matemática é bom demais, né? Aquele que tira 10 é gênio, não é verdade? Então, não dá pra gente não valorizar esse tipo de coisa. Não tá fazendo atividade, não tá fazendo lição, começou a fazer, que ótimo, vamos parabenizar. E aquela história da gente achar que porque cresceu um pouquinho não precisa de cuidado mais, está errada. Não dá para soltar. Filho é filho para a vida inteira. Você está na escola? Deixa eu ver tua apostila. Mas não teve aula disso hoje? Mas por que você não fez? Se você não olhar, se ele não tem fiscalização, gente, você acha que vai fazer direito? Mas nunca. Tendo fiscalização daquela escorregada, imagina se não tiver. Então, os pais, por trabalharem muito, eu sei que a função também é difícil, mas um pouquinho de tempo a gente precisa ter. E mesmo que seja incertamente, né, aquela coisa no supetão, me traz teu material que eu quero olhar, sabe? Sem aviso prévio. Então, a coisa precisa caminhar nesse sentido, porque se eles perceberem que eles estão soltos, não vai funcionar. Aí não adianta ir lá na escola no final do ano, mas ninguém me avisou nada, ninguém me falou nada. Tá, mas você veio em alguma reunião, você participou, olhou as notas, olhou o boletim. Eles não entregam nem boletim, gente. Não contam que tem reunião, vocês não sabem da missa metade, entendeu? Aluno dá nota em pingo d'água, tá? Esse negócio da informática hoje, eles produzem os próprios boletins, eles entregam para o pai, é uma beleza. Eles são gênios, é muito legal, eles são gênios. Enfim, as crianças, né, de ontem, né, de antigamente, elas não se desenvolviam mais rapidamente na questão emocional do que os de hoje. Não é assim. Não é porque essa carga, vamos dizer, né, deu uma mudada, uma diferenciada, que antigamente as coisas aconteciam de outro jeito. Eu acho que o que acontecia de diferente antigamente é que a responsabilidade era plantada na criança muito cedo. Porque as famílias eram muito numerosas, então os filhos mais velhos tinham sempre a incumbência de ajudar a mãe a cuidar dos irmãos menores, né? As tarefas do lar, elas eram divididas e ninguém morreu por conta disso.
Hoje, se você pedir alguma coisa para um adolescente ou uma criança, eles vão querer te denunciar no conselho tutelar, porque é exploração de menores, né? Arrumar cozinha, não vou, não, imagina, não posso. Então, gente, isso é tudo na base da conversa. A gente precisa ensinar que para uma pessoa saber mandar, ela tem que saber fazer. Então, tem que saber organizar o quarto, tem que saber organizar a gaveta, tem que saber organizar os brinquedos, né? Não precisa ser aquela coisa metódica, muito doida, né? Porque senão aí a criança não consegue nem ser criança, ela nem brinca, porque ela não quer tirar nada do lugar. Aí também não pode, não precisa ser nem 8 nem 80. Mas que precisa ter essa organização, esse asseio, essa vontade de querer ter as coisas bonitinhas, arrumadinhas. Isso nós precisamos plantar lá, e nós é que conseguimos fazer isso. Muitas coisas nascem com eles, mas outras coisas nós conseguimos mudar, melhorar, modificar. Então, não custa nada a gente fazer isso e exemplificar. Fala assim, nossa, mas você está reclamando para me ajudar a levar o lixo, né? Em condomínio, gente, a briga de pai e mãe é porque a criança não quer descer o bendito do lixo. Eles ficam loucos com isso. Eu não sei se tem vergonha, o que passa na cabeça, ainda não perguntei. Mas eles têm um pavor dessa história do lixo que vocês não têm noção do que é isso. Eu me lembro, meu filho devia ter uns 11 anos mais ou menos, hoje ele tem 23. E eu tenho um problema no braço, então assim, varrer casa, essa coisa é muito complicada. Eu comprei um aspirador vertical, era uma vassourinha elétrica. E eu pedia, falava, filho, passa a vassourinha pra mãe na casa, tal. Gente, teve um dia que acho que ele já estava tão cheio dessa história, ele falou assim pra mim, eu odeio essa vassoura, eu quero jogar ela daqui de cima. Quando ele falou isso, eu olhei pro menino e falei, gente, tô criando um trauma, né? Falei, não posso fazer isso. Falei, ó, a partir de hoje você não precisa mais passar a vassoura. E hoje eu tenho a vassoura até hoje, ele brinca e fala assim, como eu odiava passar essa vassoura, mãe. Ele falava, você queria que passasse todo dia? Eu falava, mas meu filho, você não toma banho todo dia? Então a casa a gente precisa dar um jeito todo dia, não dá pra deixar assim, né? O Deus dará, a gente precisa organizar as coisas. Mas enfim, são assim, observações que a gente faz ao longo da vida que muitas vezes você não para prestar atenção, né? A menina pequenininha, o que ela ganha de presente, gente? Ai, a vassourinha, o rodinho, a panelinha. Meu Deus do céu, que dó. A gente já vai ter que fazer isso a vida inteira, né? A boneca que fica cuidando daquela bonequinha. É instinto, a gente sabe disso, mas que pecado, não é verdade? Dá a vassourinha. E hoje é tudo moderno, né? Tem aspiradorzinho de pó. Eu nunca dou presente desse sentido. Não. Só se pedir, se quiser, né? Porque, gente, pelo amor, mas enfim. As crianças de hoje, elas continuam a ter medo, né? Continuam sendo crianças, gente. Então, elas continuam tendo medo, elas continuam se alegrando com pequenas coisas. Muitas vezes a gente gasta um dinheirão para comprar presentes elaboradíssimos, né? Ah, você pega um tapoer, põe uma bolinha de papel dentro, fez barulho, pronto, a criança adorou aquele negócio, né? Bater panela, eles adoram isso. E às vezes nós achamos que não, né? As brincadeiras antigas, gente, jogar peteca, bito, né? Que era Sete Marias, bola de meia, um monte de coisas que as crianças de hoje não sabem nem o que é. A gente não apresenta para eles, eles não sabem o que é. Então, exatamente, na televisão, porque assim, não tem, né, aquela convivência com esse tipo de material mais simples. Uma coisa que me chamou a atenção, o menininho olhou uma fotografia assim, preto e branco, e falou assim pra mãe, ô mãe, na sua época o mundo era preto e branco? Olha a observação. Eu achei aquilo o máximo, gente, porque imagina, como assim, né? O que passou na cabeça para pensar que eles viam que o mundo deles era preto e branco, porque a foto era preto e branco, né? Não era colorida. Então são coisas que eles lançam às vezes pra gente, que nós olhamos falando, meu Deus, de onde tirou isso, né? Eles sofrem muito com a perda dos animaizinhos de estimação, então a gente precisa, assim, acalentar, precisa confortar, não pode ser aquela coisa assim, o seu peixe, joguei fora. Gente, como assim? Não pode ser desse jeito, né? A criança passou meses olhando aquele peixinho dentro do aquário, aí você chega e fala, não, eu joguei fora. Não pode, eu preciso ter respeito, né, os sentimentos, não pode, assim, banalizar as coisas, porque eles sentem muito. A questão, assim, dos medos que eles têm, né? Medo de escuro. E tem um monte de artifício, né? Pegar o saco de papel e falar assim, agora nós vamos lá no quarto, você vai dormir, né? Nós vamos lá no quarto e nós vamos pôr o medo aqui dentro do saco.
pôs o medo aí, pôs, agora vamos fechar esse saco e vamos jogar o medo fora. Leva fora da casa, deixa o saco lá, pronto. São coisas bobas que a gente não, às vezes, imagina, porque por conta das atribulações da casa, né, do dia a dia, você não imagina o tanto que funciona. Né? Então, a questão de largar a chupeta, né? As histórias, cada um conhece o seu e consegue contar as artimanhas que precisa, né? Utilizar as ferramentas que tem nas mãos, mas nunca amedrontando, colocando medo ao homem do saco, o sequestrador. Gente, na minha época era um tal de um tarado que eu falava assim, gente, quem é esse tarado? Porque eu não podia pisar na calçada que a minha mãe falava, o tarado vai te pegar. Mas não parava por aí, ela falava, vai te cortar de gilete, te queimar com bituca de cigarro. Gente, pensa numa criança traumatizada. Eu cresci doidinha, né? Porque imagina, eu saía e falava, será que aquele ali é o tarado? Será que aquele outro? Você ficava procurando, olha. Mas é medo de mãe, trabalhava o dia inteiro, ficava na mão de babá, essa coisa toda. Imagina. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, não dá para amedrontar, sabe? É bem complicado. Essas experiências todas, gente, elas são muito importantes para a formação e o aprendizado emocional de cada ser humano, né? E elas devem ser valorizadas, assim, em todos os detalhes, para que a gente não contribua, vamos dizer assim, para que essas crianças se tornem pessoas amargas, pessoas arredias, pessoas dependentes, pessoas descontroladas, né, emocionalmente, desestabilizadas. Então, vamos assim, ter em mente aquilo que nós precisamos fazer por eles, já que nós recebemos essa bênção de ter que cuidar de um pequenino, né, ou seja, em forma de filho, de sobrinho, de neto, de vizinho, o que quer que seja. Então, que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, tá bom? Era o que eu tinha para falar para vocês. Desculpe, né, que eu até estendi o horário. Muito bem. Obrigada, viu, Renata? Ótimo, super clara, né? Muito. Então a gente conclui, né, que a criança não cresce, ela vinga, né? Ela vinga, exatamente. Ela vinga, né? Porque depois de tanta coisa, né? Chegar no adulto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Renata? Sobre o tema exposto, fazer algum comentário? Esclarecer alguma dúvida, né? Alguma coisa, tá tudo certinho? Então. Falar, a Cris quer falar. Eu também dou aula, mas no meu caso é uma vez por semana, porque é de dança que eu dou aula, né? Mas eu tenho as minhas pequenas e é interessante como eles querem atenção, né? Assim, às vezes você quer focar, vamos lá, vamos fazer exercício, uma coreografia. Não, Pro, mas porque eu fui não sei aonde? Pro, mas você viu não sei o quê? Pro? É uma necessidade de compartilhar as coisas, né? Exatamente. E é assim, às vezes, né, Cris, é um momento único. Né? Porque ninguém... Se a ânsia de contar é tão grande assim, é porque às vezes não tinha outra pessoa para ouvir. Então, você precisa da atenção, né? Nós precisamos... A atenção, ela tem que ser redobrada sempre, né? Não nos custa nada, às vezes, perder... Não é nem perder, né? É ganhar, né? Ganhar os minutos, né? Então, nós temos que fazer isso sempre. Alguém mais? Tudo certinho? Tudo certo. Então, Renata, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, gente. Boa tarde. Bom, vamos então, né, queridos, passar agora para aquele momento das vibrações, aquele momento em que nós extrapolamos os nossos sentimentos amorosos e vamos envolvendo todos aqueles onde há necessidade. Em primeiro lugar, nós vamos envolvendo o nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe com tanto carinho, mentalizando muita paz, muito amor para as famílias desse planeta, que possam ter estrutura necessária para criar suas crianças, discernimento, a lucidez, vibrando para todos os pais. Hoje foi falado das crianças, mas elas dependem primeiramente do pai e de uma mãe. Então que esses pais
possam receber essa estrutura de Deus para conduzir um filho de Deus que lhes foi confiado nessa existência. E como essa semana o tema é a criança, e nós comemoramos no dia 12 o seu dia, vamos vibrando por todas as crianças do planeta. Essa geração que em breve nos substituirá, que fará os rumos desse planeta. Ela que determinará os caminhos que a Terra irá tomando. Então vamos vibrando muito amor para essas crianças, muita lucidez, muitas delas espíritos elevados que estão reencarnando aqui no planeta, e que dessa mesma forma, mesmo sendo espíritos desse quilate, necessitam da nossa atenção. Vamos vibrando pelos nossos lares, entrando pela porta da frente e mentalizando o nosso lar iluminado, com a presença de Jesus, a figura da nossa Mãe Maria Santíssima, onde celebramos o seu dia aqui no Brasil, na segunda-feira, a presença de Nossa Senhora com a sua proteção, com o seu manto de amor, de mãe, que possa envolver todo o nosso lar, todos aqueles que habitam, que nós possamos, ao retornar, encontrar muita paz, equilíbrio e amor entre todos aqueles que ali estão. E assim só nos resta agradecer. Não precisamos vibrar por nós, porque já estamos recebendo. Mas nós vamos agradecendo, Jesus querido. Nós, como seus filhos, estudando suas lições, agradecemos por mais essa oportunidade e te pedimos, esteja sempre conosco, Jesus. Abençoe os nossos passos e que o nosso Pai de amor esteja sempre presente nas nossas vidas e nos nossos objetivos. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos desejando uma ótima tarde a todos, que retornem em segurança aos seus lares e que aguarde um instantinho que nós vamos preparar a Câmara de Passes para a segunda parte do trabalho. Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu amor.